Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que bom que estamos mais uma vez, na presença do nosso Deus. Sentindo falta de alguns irmãos. Às vezes a gente pensa assim, pelo menos eu penso assim, a gente gostaria que estivesse aqui, né? A gente não sabe onde eles estão, o que estão fazendo, mas a gente ansiava que eles estivessem aqui, né? Então, isso é bom? Isso é bom. Mas talvez esteja num bom lugar também, né? Talvez esteja buscando aí a Deus. Então, que Deus possa estar abençoando eles também. Irmãos, como está o teu coração, a tua mente, em relação à vinda do Filho do Homem, à volta de Jesus? Como está teu pensamento em relação a esse assunto? Vai demorar, né? Ou está muito perto? O que você tem pensado nesse assunto nos últimos dias? Devemos estar sempre com isso na nossa mente, buscando esse assunto, porque é um momento que estamos vivendo, é muito perigoso, né? Muito solene, muito decisivo. Então devemos estar atentos em relação a esse assunto. O assunto que nós vamos conversar um pouquinho hoje, irmãos, vai ser muito relevante para nós. Vai ser um assunto, talvez você já conheça, mas vamos se aprofundar um pouquinho mais, vamos atentar um pouco mais no texto. Para nós buscar a nossa edificação espiritual, a nossa santificação. Então, que o Espírito Santo, assim como foi orado, né, nesse momento, nós vamos orar novamente, para que Deus possa estar atuando no meio de nós, no nosso coração, para compreender mais, meditar mais, né? Então, oramos nesse momento. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, ainda que nos rebelamos contra Ti, ainda que pecamos contra Ti, mas o Senhor estende Tua mão poderosa, Tua mão cheia de graça e misericórdia e nos perdoa. Por isso continua, Pai, se revelando a nós, através da palavra, da experiência que temos com o Senhor. Por isso, nesta hora, não se aparte de nós, esteja com nós, permaneça nesse local. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes, vamos abrir nossa Bíblia ali, capítulo 1. Eclesiastes, escrito por Salomão. Eu gosto muito de ler esse livro, porque é um livro que nos dá muita sabedoria e nos coloca como somos realmente. Ali aborda bastante assunto. Então é um livro muito bom, foi escrito por Salomão. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e verso 10. Diz assim, irmãos, verso 9 e verso 10. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada é, pois, novo debaixo do sol. Verso 10. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Lá foi nos séculos que foram antes de nós. Então o texto está dizendo aqui que nada é novo debaixo do sol. Tudo o que aconteceu hoje, nos tempos passados, aconteceu também. E eu queria meditar um pouco nesse ponto. Isso significa que a Bíblia tem relato para trás, tem história para trás, que se remete a esse tempo. Sim ou não? Sim. Eu queria meditar numa história. Irmãos, profeticamente, qual o tempo que estamos vivendo? Profeticamente, o dia da expiação. Desde 1844 até a vinda de Cristo, representa o tempo do fim.
ou o dia da expiação. Então, é um tempo solene, um tempo de expectativa, por isso eu mencionei no início. É um tempo no qual nós devemos estar atentos de como está sendo a nossa procedência diante de um Deus santo. É isso que nós temos que estar atentos. E eu tirei uma história para nós meditar, que é a história de Josué. Nós falamos um pouco na escola sabatina. Moisés foi o grande libertador, ali, né, a narrativa do povo de Deus saindo da escravidão do Egito para entrar na Canaã terrestre. Então, essa história nós vamos aplicar para o nosso dia. Só que nós não vamos começar a fazer uma aplicação desde o Egito. Nós vamos aplicar só no final, que é a travessia do Jordão. Então, eu gostaria de meditar nesta história, no final da peregrinação do povo de Deus. Nesse tempo, o que eles tinham que fazer? Quando chegaram no finalzinho, ali, o que eles tinham que fazer? Atravessar, como eu falei, o Jordão. O que representa o Jordão hoje para a nossa vida? O que representa o Jordão? Dificuldades? Perseguições? Algo que não está no nosso alcance. É algo que nós olhar para frente não tem como vencer. É isso que representava o Jordão. Então, queria meditar com você aqui. E nesse momento, irmão, finais ali da travessia do Jordão, duas coisas se destacam. E é nessas duas coisas que eu queria meditar com você. Abre a tua Bíblia ali, em Josué, volta um pouco para trás, você estava em Eclesiastes, Josué. Antes de Juízes. E depois de Deuteronômio. Josué capítulo 1, verso 2. Verso 2. Josué capítulo 1, verso 2. Diz assim: Moisés, meu servo, o Senhor falando aqui, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora o verso 7. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, onde quer que andares. Então note que quando eles chegaram no Jordão, que era transpassar o Jordão, eles tomavam a posse da terra, ali houve uma dificuldade. E Deus então chama Josué e diz: olha, Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora dispõe-te e passe esse Jordão. Tu e todo esse povo. Passe esse Jordão. Agora eu fico imaginando, o que você acha? O Jordão, irmãos, é um rio enorme. E a Bíblia relata, se eu não me engano, o Espírito de Profecia, diz que o rio estava cheíssimo, estava transbordando. Era algo impossível. Era perigoso. Agora, note comigo. O Josué tinha que passar esse Jordão de uma forma corajosamente, porque ele diz ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Irmãos, eu confesso para você, muitos momentos da minha vida espiritual, eu tenho sido fraco e medroso. Fraco e medroso. Eu não tenho coragem de dar um passo adiante. Porque as águas do Jordão submergem. É algo
É um passo de fé, irmãos. Agora, quem era Josué? Josué era um líder. E ele tinha que fazer o quê? Para atravessar esse Jordão. Então, duas coisas ali, irmãos, sobressaem. A lei, que ele tinha que levar a risco, o que o Moisés falou para ele. Ele, de maneira nenhuma, ele tinha que deixar isso do lado. Olha só, a liderança e a lei. Foi dois pontos que ele se destacou ali, quando eles chegaram às bordas do Jordão. Mas Josué tinha que estar atento, atentar para as palavras de quem? Como Deus disse, o meu servo Moisés. Moisés havia escrito. E Josué tinha que seguir a risca, se ele quisesse ter êxito no passar o Jordão. E fazendo uma aplicação para a nossa vida, Moisés foi um grande profeta na Bíblia. Mas Josué, o meu servo já é morto, disse Deus. E fazendo uma aplicação, irmãos, qual seria o profeta hoje para que nós seguisse avante e passasse o Jordão? Quais as instruções que nós temos como povo remanescente do sétimo dia? A grande serva do Senhor. Por isso que o espírito de profecia, irmãos, nós temos que estar atento em lê-lo, meditar, ponderar e levar à risca. Se nós querer passar o Jordão, as provações que virão, nós temos que fazer isso. A serva do Senhor já é morta também, mas ela deixou escrito. Os detalhes, são detalhes, que a gente às vezes passa despercebido. Agora abre comigo a tua Bíblia, mais um passo aqui, Josué 4, verso 10. Josué 4, verso 10. Diz assim, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam passado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor prometeu por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Note que Josué aqui, ele seguiu à risca as instruções de Moisés. E note que o povo com a arca, os sacerdotes com a arca, passou as águas do Jordão e parou aonde? No meio do rio. Era dessa forma. Quem estava fazendo a frente da travessia? Era o povo ou era a liderança? A liderança. A liderança dando as coordenadas corretas. Como Moisés havia falado. E note que no meio do Jordão, eles ergueram a arca. Eles exaltaram os mandamentos. Ergueram a arca para cima. A arca se destacou. E o povo, vendo aquilo, encorajou o povo. Então note, irmãos, você e eu que somos liderança, a liderança da nossa igreja, temos que estar atentos a esses detalhes. Note que aqui sobressaiu duas coisas: a liderança e a exaltação dos mandamentos, em sua profundidade. Aí é que está. Porque se perguntar para mim, Lorival, você observa os mandamentos do Senhor? Eu vou dizer que sim. Mas será que eu observo? Arriscamente? Então temos que estar atentos também nesses detalhes.
Agora, irmãos, o povo passar aquele momento finais sem uma instrução era impossível. Era impossível, porque Deus disse, olha, trate de fazer certinho como o meu servo Moisés te fez. Ele já é morto. Mas agora tu vai passar esse povo. Abre a tua Bíblia em Provérbios de novo, capítulo 29 e o verso 18. Provérbios. Não, antes nós lemos Eclesiastes, né? Provérbios. Capítulo 29 e o verso é o 18. Aqui tem algo interessante, irmãos, que é muito mencionado, e temos mesmo que mencionar, mas mais do que isso, temos que atentar para esse versículo. Diz assim, ó, não havendo profecia, o povo que se corrompem, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, não havendo instrução, não havendo uma profecia, não havendo um indicativo, não havendo um sinal, ou seja, algo que me instrua, algo que me direcione, o que eu vou fazer? Eu vou andar em caminho tortuosos. Mas Deus disse o que para Josué? Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Olha como são detalhes importantíssimos. Por isso que sem profecia, a Bíblia está dizendo que eu não vou encontrar o caminho. Eu vou andar em caminhos tortuosos. E eu não vou ter a distinção certa daquilo que eu tenho que fazer. Porque sem a profecia, o povo se corrompe. Você já pensou se a liderança não leva à risca o que Moisés tinha escrito? Ou se Josué não leva à risca o que Moisés tinha escrito? O povo ficava sem instrução. O que eles iam fazer naquele momento? Muitos iam abandonar, talvez, não sei. Muitos iam querer entrar na hora errada. Então, note, os detalhes. Os detalhes. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Eu queria me demorar um pouquinho aqui, irmãos. O espírito de profecia, a serva do Senhor, ela foi estabelecida nos últimos dias, porque diz que a igreja verdadeira havia sempre um profeta a guiá-lo, a guiar a igreja. Esse era um sinal da igreja verdadeira. Então, se não havendo o espírito de profecia, como eu mencionei, foi levantado para esse fim, para que a nossa igreja, para que eu e você não errasse o caminho, principalmente nos últimos instantes. Como eu disse profeticamente, nós temos pressa a entrar na calendário celestial. E nós precisamos de instruções. E o que é o espírito de profecia? É detalhes que talvez na Bíblia não esteja revelado em miúdo. Não tem como alguém te conta algo, assim no grosso modo, e você entende mais ou menos. Mas depois vem alguém e te explica em detalhes aquela história ou aquele acontecimento, aí você percebe, entendi. É isso. Por isso que ali havia uns detalhes. E Josué teria que estar atento para que toda a escrita de Moisés fosse levada à risca. E nós temos que, da mesma forma, como povo remanescente dos últimos dias, estar atento ao detalhe do espírito de profecia. Porque sem ele, nós não atravessamos o Jordão. E nós não alcançamos o nosso objetivo, que é a salvação. Então temos que estar atentos, irmãos. Mas Deus, irmão, por isso que Deus é maravilhoso. Deus, ele não te dá uma carga além do que possa carregar. Ou seja, ele não te pede que tu faça algo sem te dar as instruções. Ele não te pede que você lute
sem te dar o armamento. Entende? Ele não diz para você, olha, você pega... Ele não diz assim, por exemplo, só uma aplicação. Irmão Veraldo, tu agora vai fazer toda essa plantação aqui, no terreno que tu tens aqui. Tu vai ter que fazer assim, 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 assim. Mas ele não vai te dar nenhuma ferramenta. Ele não vai te dar uma junta de boi, ele não vai te dar um tratorito, um trator, uma enxada para capinar, ele não vai te dar nada. Mas tu tem que fazer acontecer. Deus não faz isso. Ele não te dá uma carga maior do que tu possa carregar. Ele te fala o que você tem que fazer, mas também te dá o suporte. Então, por isso que Deus é maravilhoso. Deus sabe todas as coisas. Agora, volta um pouco para trás, lá em Amós, só para confirmar um pouquinho do que eu tenho, ou para frente, eu acho, né? Para frente, Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, esse eu acho aqui, e o verso 7, olha o que Deus diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso está confirmado. Deus não faz nada. Ele não veio pela primeira vez sem ter uma profecia indicando esse momento. Ele não vai vir pela segunda vez sem que haja profecia indicando esse momento, não a hora. Esse momento ninguém sabe, mas os tempos finais, a brevidade, isso ele mostra através das profecias. E o espírito de profecia, irmãos, ele foi enviado, como eu mencionei, para esse momento. Porque ela é uma profeta que foi levantado nos últimos tempos. Isso me entristece muito, que dentro do nosso povo, muitos têm desconfiança dela. Ou não creem em tudo que ela escreveu. É como se tivesse um mapa para entrar em tal lugar, mas a pessoa pegasse esse mapa e dissesse, olha, eu vou acreditar nesta rota, ou nessa outra rota, mas nessa aqui não. Nessa aqui eu não vou seguir. Irmãos, nós vamos se perder, se nós não seguirmos à risca o espírito de profecia. Por isso que o inimigo de Deus está revoltado. O propósito do inimigo de Deus é anular o espírito de profecia. O que é anular? Isso aqui não tem validade. Isso foi lá para os tempos dela. É claro que algumas coisas têm o seu contexto, mas nós estamos falando de eventos finais. E quando se trata de eventos finais, é para os nossos dias. Então, nós temos que estar atentos. E muitos pensam, não é bem assim. É apenas um conselho. Irmãos, temos que ter cuidado. Porque se nós seguir à risca o que o Espírito de Profecia nos fala, é impossível nós se perder. Claro, sempre visando a graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Que é por esse meio que nós sejamos salvos. Apenas Deus enviou o profeta para nos instruir, para nos ensinar. Então temos que estar sempre isso em mente, irmãos. Josué capítulo 3, para nós estar já encerrando, Josué 3. Um outro ponto aqui que eu queria também destacar, que diz assim, ó,
Josué capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Olha o que Deus disse. Aliás, olha o que Josué disse. Chama o povo e diz a liderança: santificai-vos. Eles estavam prestes a transpassar o Jordão. Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Que maravilhas eram essas? Irmãos, santificai-vos. É um momento de santificação. É o dia da expiação. É o dia de contrição. É o dia de fazer um exame profundo de coração. O que eu estou fazendo? Isso está edificando a mim? O que eu estou fazendo? Isso está edificando meus irmãos? A minha família? Santificai-vos. Agora mais do que nunca, essa palavra santificai-vos, ser santo porque eu sou santo, sempre foi. Mas agora mais do que nunca. Porque Josué enfatiza, ele diz: amanhã o Senhor fará maravilhas. Para o Senhor se revelar, para o Senhor se demonstrar, tem que haver uma santificação. E ele chama os sacerdotes. Olha o que ele diz no verso 6. E também falou os sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança. Irmãos, o que significa levantar a arca da aliança? O que havia dentro da aliança? Nós sabemos o que havia dentro da aliança. Mas era levantar a arca da aliança. É como se fosse a liderança guardando os mandamentos na sua... me fugiu a memória a palavra, mas na sua amplitude, guardando os mandamentos, e o povo então visse aquela ação. Levantai a arca e passai diante do povo. A arca ia onde? Atrás ou diante? Diante do povo. Era o guia, irmão. Era o guia. Que note que não podiam se aproximar também da arca. Por que não podia se aproximar da arca? Porque a arca representa o caráter de Deus. Então, somente aqueles que estavam muito santificados, que também tinha esse papel como sacerdote, é que podia carregar a arca. Agora note, irmão, comigo aqui, o papel da liderança. Por isso que a nossa igreja é a igreja remanescente, é a menina dos olhos de Deus. Mas, irmãos, temos que atentar ao espírito de profecia, juntamente com a Bíblia. Aí nós vamos encontrar o caminho. E temos que restaurar os mandamentos. Restaurar os mandamentos de Deus. Na sua profundidade. Como nós estamos guardando, irmãos, eu estou falando como um todo, como igreja, como nós estamos guardando os mandamentos, talvez não estejam de acordo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: amanhã o Senhor fará maravilha, então vocês se santifiquem. E depois exaltam o mandamento. Então eram essas as palavras, irmãos, que eu queria deixar para você nesta manhã, e também para mim. Vamos estar atentos, irmãos. Vamos estar atentos a esses pontos. São detalhes importantes para a nossa vida. Você está além de passar o Jordão. Além de passar. Você está à borda de passar o Jordão. Mas você precisa estar atento a esses detalhes se você quiser transpassar o Jordão. E você que nos assiste, você também tem a mesma responsabilidade. Faça isso e você será bem-sucedido.
assim como Deus ordenou a Josué. Então, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar abençoando você que nos assiste, e que nós possamos, junto como povo, irmão, como igreja remanescente, encontrar o caminho certo, e não se espantar com o Jordão, não se espantar com as provações, com as dificuldades que sobrevirão sobre nós, mas buscamos o quê? Instrução de Deus. Então, que Deus possa estar aí nos abençoando ainda o restante desta manhã. Eu entrego essa mensagem em nome de Jesus. Amém.